Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 2 de outubro. Muitas narrativas já foram criadas e outras tantas ainda serão a respeito dessa perseguição do Palmeiras ao Botafogo e eventualmente do Botafogo ao Palmeiras. É claro que a gente deseja que o Glorioso sustente a liderança de forma contínua até o último segundo, quando tiver o apito final lá na 38ª rodada, se sagrando tricampeão brasileiro e comemorando essa taça depois de tantos e tantos anos de espera. Mas, logicamente, não dá pra gente cravar isso. É um campeonato em disputa, é um campeonato em aberto, ponto a ponto, e eventualmente pode acontecer do Palmeiras ultrapassar o Botafogo ficar ali 2, 3 pontos atrás do Alviverde, mas enquanto tiver bambu, tem flecha. O mais importante é a liderança na 38ª rodada. Ser líder até a 37ª e na 38ª não vale de nada, essa é a grande realidade. Mas o ponto central aqui é o seguinte: dentro dessas narrativas que vêm sendo construídas, de que o Botafogo deixou o Palmeiras chegar, de que o Botafogo vai entregar o campeonato novamente, de que o Palmeiras vai vencer todo mundo até o final, não vejo mais ninguém tirando ponto do Palmeiras até a última rodada, enfim, já tivemos várias coisas sendo ditas, seja pela imprensa 011, pela Flapress, seja também por torcedores adversários. O mais importante é a gente ter a tranquilidade de compreender que 2024 nada se assemelha a 2023. E eu não estou nem falando só da equipe do Botafogo, que por si só já tem uma mudança gigantesca. Em 2023, quando muito, a gente tinha ali 14, 15 jogadores que entravam na rotação do grupo. Você sabe disso. Você não tinha 2 times no Botafogo de nível muito parecido. Não existia isso. Eram 15, 14 jogadores ali fazendo aquela rotação e em dado momento, inclusive com o Lúcio Flávio, nem rotação tinha. O Lúcio Flávio colocava todo mundo para jogar direto, o time foi desgastando. Quando chegou na reta final do campeonato, estava numa situação lastimável. Agora em 2024 mudou completamente, especialmente por conta da segunda janela que o Botafogo realizou. Foram 8 contratações do mais alto nível. E a gente não ganhou apenas novas peças dentro do elenco, nós ganhamos titulares. O Alex Telles é titular, o Vitinho vem sendo titular, o Igor Jesus a mesma coisa, o Almada a mesma coisa. Isso é só para a gente poder mostrar que o Botafogo qualificou o seu elenco de uma maneira como em 2023 não passou nem perto. Essa é a grande realidade. O Textor aprendeu com o que aconteceu no ano passado. Um outro ponto que vale destacar é que em momento algum desse Campeonato Brasileiro, edição 2024, o Botafogo abriu uma vantagem para o Palmeiras surreal, de 14 pontos. Não teve nada disso. Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras estiveram sempre próximos na tabela. E também em termos de pontuação. Você pode muito bem ser o 4º colocado, o 3º colocado, e você está a 12, 13 pontos de distância do líder. Mas isso não foi verdade em momento algum. Então, quando eu vejo a galera, especialmente a imprensa 011, torcedores adversários, nessa celebração, Palmeiras chegou, hein? O Palmeiras agora tá 1 ponto do Botafogo. Irmão, o Palmeiras sempre esteve na disputa. O Palmeiras subiu da incrível 2ª colocação para a 2ª colocação ao fim dessa última rodada. Nessa próxima, pode ser que ultrapasse o Botafogo, se o Botafogo não ganhar e o Palmeiras vencer o seu jogo ou no mínimo empatar, ele ultrapassa a gente na tabela. Isso significa dizer que o campeonato vai estar encerrado? É lógico que não. A narrativa que vão tentar vender é justamente essa. Se o Palmeiras ultrapassar o Botafogo, esquece. Agora acabou. Mas eles vão falar a mesma coisa se o Botafogo abrir 3 pontos para cima do Palmeiras? Eles vão tratar da mesma maneira? Porque o Botafogo estava com 3 pontos para cima do Palmeiras. Ah, não, mas o saldo de gols do Palmeiras e ainda tem o confronto direto no Allianz Parque. Beleza, então. Se o Botafogo abrir 4 pontos para cima do Palmeiras, eles vão começar a tratar, então, que o campeonato já era? Já está decidido? Eu duvido, irmão. Mas se for ao contrário, logicamente o discurso vai apontar nessa direção e vão falar que ainda tem um confronto direto, que o Botafogo mesmo vencendo esse confronto, que ainda é fora de casa, fica muito difícil, que não sei o quê, que isso, que aquilo, enfim. A narrativa pró-Palmeiras, ela vai se fortalecer rodada após rodada. E a gente precisa estar muito consciente em relação a isso. Eu falei aqui nessa semana a respeito do torcedor âncora, né? Aqueles torcedores que no primeiro sinal de dificuldade começa a puxar para baixo, diz que já era, que não dá, que não tem como. Esse torcedor, ele não vai ajudar o Botafogo. Esse torcedor, na verdade, ele só está querendo se proteger de uma eventual frustração no fim da temporada. A realidade é essa.
Todo botafoguense quer ver o Botafogo campeão. Mas quando você tem um grupo de torcedores que começa a adotar o discurso pró-Palmeiras, já era, se passar não tem como, ou mesmo agora, né? E um ponto atrás só, o Botafogo não vai conseguir, que não sei o quê. Esse torcedor, ele só tá querendo evitar frustração. Mas entendam, frustração e glória caminham lado a lado no futebol. O Botafogo tá na semifinal da Libertadores. Significa dizer que a gente vai ter a felicidade máxima, garantida de ser campeão da Libertadores? Não dá pra gente cravar isso. Não dá pra gente confirmar isso. Porque tem um campeonato em disputa. A mesma coisa em relação ao Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo colocar 4 pontos pra cima do Palmeiras, vai estar resolvido? Não vai. Se o Botafogo abrir 5 pontos, vai estar resolvido? Não vai. Porque é uma distância tirável. Só não será mais tirável quando matematicamente você chegar e olhar, bom, a gente aqui tem 5 pontos e faltam só 3 em disputa. Então, matematicamente, está resolvido. Mas tirando isso, irmão, vai ser ponto a ponto até o fim do campeonato. As narrativas pró-Palmeiras, elas estão aí. Cai quem quer. Da minha parte, não vai acontecer. Você tem que reconhecer que o adversário tem muita capacidade, tem muita competência e tem muito mérito por conta do trabalho que o Abel Ferreira realiza. A gente pode aqui falar sobre a arbitragem, o pênalti Mandrake que foi marcado. Sim, tudo isso tem que ser comentado. Mas você não pode negar que o Palmeiras tem suas virtudes. Tem um grande treinador, tem um grande time, tem um grande elenco. E é um competidor à altura do Glorioso. Isso sem esquecer o Fortaleza. Não creio que o Fortaleza, fora de casa, vai ter uma reviravolta de começar a ganhar todo mundo fora de casa, que isso, que aquilo. Não creio. Teria que realmente assim mudar da água para o vinho em relação a visitante, como que performa fora dos seus domínios. Mas Palmeiras e Botafogo, cara, tudo indica que vai ser uma disputa até o momento derradeiro. Então que a gente saiba se blindar. O Botafogo, de uma maneira meio torta, ele tá fazendo o seu torcedor passar por um intensivão de como lidar com os momentos decisivos de uma temporada. No ano passado foi uma frustração nível hard, num nível assim de decepção profunda. E agora nessa temporada a gente teve que conviver com a quase eliminação na Libertadores contra o Palmeiras e contra o São Paulo, onde a gente ficou no fio da navalha. Se o Almada perdesse aquela penalidade, já era, a gente estava fora. Mas ainda assim o Botafogo avançou, o Botafogo conseguiu. E conseguiu por quê? Porque tem qualidade, porque tem competência e porque tem um grande trabalho sendo desenvolvido. Mesmo que eventualmente a gente não concorde com uma escolha aqui e outra ali do Arthur Jorge. Arthur Jorge e Abel Ferreira, 2 grandes técnicos. Botafogo e Palmeiras, 2 grandes times, 2 grandes elencos. Vai ser ponto a ponto. Mesmo que a imprensa paulista, numa eventualidade do Palmeiras ultrapassar o Botafogo, queira vender a ideia de que agora já era. Tranquilidade, pezinho no chão e muito trabalho, porque é assim que o Botafogo vai encarar. E é assim que a nossa torcida também tem que encarar. O campeonato não vai se decidir na 29ª, na 30ª rodada. O campeonato vai se decidir nas últimas rodadas, nos últimos instantes, onde o Palmeiras ainda tem grandes adversários pela frente, Botafogo incluído, e o Botafogo a mesma coisa. Vai ser difícil pra gente? Vai ser difícil pra eles. Essa é a narrativa correta. Muito embora eles vão tentar emplacar um outro discurso, conforme já estão tentando fazer. E vai ter torcedor que vai cair. Não caia. Beleza? Por hora é isso. Daqui a pouco eu tô de volta, vai ter a nossa resenha da hora do almoço. E quero saber a sua visão sobre tudo isso. Essas narrativas paulistanas a respeito do Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário aqui embaixo e daqui a pouquinho volte para muito mais conteúdo sobre o Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.